boa noite a todos, todas. Eu sou o Gustavo Raci, um dos editores da Sob Influência Edições. Eu estou aqui hoje para mediar na companhia de Felipe Correia e Lucas Lazzaretti. Lançamento de dois títulos, um da Sob Influência Edições, um da Autonomia Literária, com quem dividimos espaço, editora parceira, e dois títulos que celebram o pensamento anarquista. Então a gente está aqui hoje para conversar com o organizador, tradutor da coleção Rastilho, da Sob Influência, cujo primeiro título é Do Anarquismo ao Pós-Anarquismo, do Sonimo, o Lucas Lazzaretti, e o Felipe Correia, que é autor do Bandeira Negra, que sai agora pela Autonomia Literária. Acho que a ideia é a gente ter um bate-papo agradável, mais do que uma palestra acadêmica ou coisas do tipo. Então eu queria só rapidamente apresentar os nossos convidados. O Lucas Lazzaretti doutor em filosofia pela PUC do Paraná e foi visiting scholar na Home Kierkegaard Library do St. Olave's College entre 2014 e 2017. Como eu disse, é o tradutor do primeiro título da coleção Rastilho, uma coleção que celebra o pensamento anarquista contemporâneo, mas talvez não só também, né? De acordo com os títulos que a gente está prospectando. E o Felipe Correia, autor de Bandeira Negra, Rediscutindo o Anarquismo, que sai pela Autonomia Literária, que é professor universitário, pesquisador e editor, coordenador do Instituto de Teoria e História Anarquista, editor da Faísca Publicações Libertárias e militante da Coordenação Anarquista Brasileira. Dedica-se à investigação da teoria política anarquista e, dentre seus livros mais importantes, estão Bandeira Negra, Rediscutindo o Anarquismo, e Liberdade ou Morte, Teoria e Prática, de Mikhail Bakhtin. Bom, dito isso, eu queria já rapidamente também passar a palavra aos nossos convidados e pedir para se apresentarem, se quiserem novamente, mas também falar um pouco sobre seus respectivos trabalhos editoriais, né, desses dois títulos que a gente está lançando hoje. E daí a gente partir para uma conversa para falar sobre anarquismos, a relevância do anarquismo hoje, como é que a gente pode pensar e agir anárquica ou anarquisticamente, talvez. É isso, desejo a todos uma boa-vinda, uma boa conversa e agradeço muito aos nossos convidados, dizer que é um prazer, uma honra, em nome da Sob Influência, mas também em nome da Autonomia Literária. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Alô. Bom, antes de tudo queria dar boa noite para todo mundo que veio e começar agradecendo não só, né, os companheiros aqui que estão participando da atividade, mas principalmente a Autonomia Literária que se dispôs, né, a publicar essa segunda edição do Bandeira Negra. É um livro que eu escrevi, né, ao longo de alguns anos, que tinha tido uma primeira tiragem e agora a gente fez uma nova edição revista, né, veio com um pós-fácil novo também e com uma edição linda aí pela Autonomia, e eu estou muito feliz que esse livro vai ter uma circulação muito maior agora, né? Para falar um pouco sobre esse livro, eu acho que é importante pensar, né, para quem está nesse universo há muito tempo. Então eu estou nesse universo da militância, universo editorial, universo da pesquisa aí, desde o final dos anos 1990, e existia um certo incômodo, né, desde aquela época com relação aos livros que discutiam um pouco o que é o anarquismo, né? Desde os pequenos livros até os livros um pouco maiores, porque esses livros eles tinham vários problemas, né? E dentre eles, essa ideia de uma história vista de cima ali, das grandes figuras, né? Então os livros pegavam ali o pensamento de 2, 3, 4 grandes clássicos, né? Clássicos esses que eram, na sua imensa maioria, ou europeus ou norte-americanos, enfatizavam certos aspectos, algumas vezes davam muita importância para episódios pouco importantes, não tocavam em episódios mais importantes, de modo que a gente resolveu, enfim,
começar a trabalhar, né, numa certa linha de pesquisa, e quando eu falo a gente, eu estou me referindo aos pesquisadores que estão em torno do Instituto de Teoria e História Anarquista, né, tem brasileiros e tem pesquisadores de outros países, e a gente começa a trabalhar numa linha, e o Bandeira Negra é um dos frutos desse trabalho coletivo que vai revisar, né, essa explicação histórica do anarquismo por meio de um livro de teoria política, tentando começar de novo, né? Então a ideia é reconhecer os problemas, né, e os méritos também dos livros que vieram antes, entender que muitas das conclusões que esses livros tinham, né, por exemplo, o anarquismo como algo incoerente, o anarquismo como algo pequeno burguês, o anarquismo como algo juvenil, né, ou qualquer outra coisa nesse sentido, era muito mais fruto, né, desse problema do como as obras foram construídas do que um problema do anarquismo em si, de modo que o que a gente tenta ali a partir do Instituto que está presente no Bandeira é começar de novo, né? Ou seja, olha, vamos pegar o que foi feito, vamos ver o que tem que ser descartado, vamos ver a partir de onde a gente pode caminhar, e se a gente acompanhar a estrutura do livro, é mais ou menos por aí que o livro vai. Ou seja, ele começa fazendo um balanço crítico, né, da literatura existente, então vai mostrar, por exemplo, que o senso comum, quando faz essas afirmações do anarquismo como caos, como desorganização, como apologia da pura e simples destruição, não tem correspondência nenhuma com a realidade. Vai fazer também uma constatação que, por mais sérios que sejam, né, os autores marxistas, os autores liberais, também quando o assunto é anarquismo, não deram a devida atenção a isso, né? No meu livro do Bakunin eu mostro, né? Eu pego todos os autores que discutiram o Bakunin, muitos deles sequer leram a obra do Bakunin, leram nada, tem vários livros discutindo o Bakunin sem uma citação do próprio Bakunin, né? Então a gente descartou esse senso comum, descartou essas abordagens muito ideologizadas, principalmente liberais e marxistas, quando falavam do anarquismo, e tentou partir ali de algumas obras libertárias, algumas obras anarquistas, tanto mais antigas, como do Max Nettlau, por exemplo, quanto mais contemporâneas, para produzir o que é o anarquismo, né? Então, o livro Bandeira Negra é o que é o anarquismo, com um enfoque um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Ele trabalha com 150 anos de história, então ele começa ali na Primeira Internacional, nos anos 1860, e ele vai até o presente. Então, isso já rompe um pouco com os problemas temporais que a gente tinha, né? Alguns começando lá em Jesus Cristo, outros às vezes terminando, né, ao final da Revolução Espanhola, em 1939. Então a gente estabelece esse corte temporal de 150 anos da chamada Primeira Internacional para frente, e a gente trabalha com uma abordagem global, né? Então a gente está um pouco nessa pegada da história global, das grandes teorias globais, tentando entender o anarquismo não só nesse eixo do Atlântico Norte, Europa, Estados Unidos, mas também nas suas expressões latino-americanas, africanas, asiáticas, experiências essas que em certos casos foram muito importantes e, se não, né, mais importantes do que outras que aconteceram nos Estados Unidos, às vezes até na Europa. Então, eu vou selecionar nesse livro um conjunto de mais ou menos 80 autores, né, desses 150 anos, dos 5 continentes, para tentar ver as grandes continuidades e as grandes permanências. Então, o meu objetivo não é pegar aquilo que é diferente, mas tentar entender um pouco qual foi a regra nesses 150 anos no mundo todo, o que foi mais comum, e depois avançar um pouco, né? O que foi mais comum, mas também as maiores divergências, como é que a gente pode dividir as grandes correntes, e é isso que eu vou fazer nesse livro. Ele
depois dessa crítica, né, da literatura existente, ele faz uma rediscussão sobre método. Olha, como é que a gente deveria olhar para esse tema, e vai fazer essa crítica do eurocentrismo, vai fazer essa crítica de autores muitas vezes que têm muita importância, mas não são muito importantes, vai tentar entender quando o anarquismo se formou e tudo isso. Depois, mais adiante, eu vou conceituar, portanto, o anarquismo, né? Anarquismo esse que é entendido como uma forma de socialismo revolucionário, que tem, né, num conjunto ali de críticas à dominação em geral, né, não só a dominação de classe, mas as várias formas de dominação, e aí a gente encontra essa crítica à dominação de gênero, de raça e etnia, né, a dominação nacional e outras. Uma proposta de autogestão generalizada que vai ser pensada não só como socialização da propriedade privada, mas também socialização do poder político, socialização do conhecimento, e uma certa linha estratégica comum a todos os anarquistas, né, que vai envolver essa ideia dos movimentos construídos desde a base, um sujeito revolucionário que é construído no processo de luta, né, um processo de transformação que não passa pela tomada do Estado, na medida em que, para os anarquistas, o Estado é um instrumento de poder em que uma minoria governa uma maioria, da mesma maneira que uma empresa privada, né, estabelece a sua relação de exploração do trabalho na relação com esses trabalhadores, e, portanto, é uma ideia, né, de socialização que parte não só da economia, mas passa pela política, pela cultura, por vários outros aspectos da sociedade. E depois tentar entender um pouco onde tem divergência, né, dentro do debate anarquista. E as grandes divergências que eu encontrei, as mais importantes do meu ponto de vista, têm a ver com 3 grandes questões, né? Os anarquistas têm um debate grande sobre a organização. Então a gente tem aqueles que são mais favoráveis a uma perspectiva que eu chamo de anti-organizacionista, mas mais voltada aos pequenos grupos, aos coletivos de afinidade mais informais, né, corrente minoritária, e uma corrente organizacionista mais importante, essa principalmente articulada dentro dos sindicatos. É importante que se pontue aqui que um dos problemas dessas obras mais clássicas aí, que explicam o que é o anarquismo, muitas vezes eles separam o anarcossindicalismo e o sindicalismo revolucionário do anarquismo, coisa que eu entendo ser um equívoco, né? Do meu ponto de vista, tanto o anarcossindicalismo quanto o sindicalismo revolucionário, eles surgem junto com o anarquismo e se constroem como estratégias anarquistas, né? E, portanto, a maior parte dos organizacionistas vai trabalhar nessa perspectiva de organização sindical, mas também existe uma representação importante daqueles que vão defender o chamado dualismo organizacional, né? A organização dos anarquistas nos movimentos de massa e nas organizações políticas, né? Ou a gente poderia chamar partidárias, digamos assim, partidos obviamente que não são legalizados, não concorrem à eleição, mas funcionam na lógica partidária aí de uma organização política, com programa, estratégia, etc. Então, primeiro debate, organização. Segundo debate, as reformas. E aí a gente tem uma minoria que vai ser contrária às lutas por reformas e, portanto, essa ideia de que ou faz a revolução ou não há outra medida possível, e, portanto, esses anarquistas vão ser contrários às mobilizações por ganhos imediatos. Corrente minoritária. Por outro lado, a gente tem essa corrente majoritária de anarquistas que entendiam ser não só possível, mas desejável construir uma perspectiva revolucionária a partir das lutas por melhoria de salário, por diminuição de horas de trabalho, reivindicações inclusive frente ao governo, né, para certas políticas públicas e etc. E a terceira questão, a questão da violência, ou seja, os anarquistas em geral entenderam historicamente que a violência seria
uma necessidade de resposta de qualquer movimento revolucionário que estivesse propondo uma transformação da ordem capitalista e estatista presente, mas a gente tem uma corrente que eu chamo, né, de insurrecionalista, pensando um pouco a violência como algo que poderia funcionar como um gatilho para criar mobilizações populares radicalizadas e não necessariamente vinculada a movimentos mais massivos e estruturados, né? E uma segunda posição, também a meu ver majoritária historicamente, de uma concepção de violência que funcionasse concomitantemente a essa construção de movimentos de massa combativos, organizados, e que esses aparatos, né, de luta avançada estivessem vinculados a lutas de massa mais organizadas, né? E depois disso, mais para o final do livro, eu vou um pouco para essas reflexões sobre como se deu o surgimento do anarquismo, e aí eu trabalho um pouco com aquela ideia da história vista de baixo, né, de fugir um pouco dos grandes clássicos e tentar entender, por exemplo, como a Associação Internacional dos Trabalhadores, ou Primeira Internacional, teve uma influência muito significativa sobre o Bakunin, e, portanto, a gente deixar de entender o anarquismo como um fenômeno que surge na cabeça de um clássico ou de outro, para entender que aquilo foi um movimento de um setor da classe trabalhadora e que se articula com certos acordos e certas divergências em relação a outros movimentos concomitantes, como, por exemplo, o marxismo, né? Então, o que eu vou mostrar ali é como a classe trabalhadora não se constrói de maneira unitária, mas, né, com distintas posições, e o anarquismo é uma dessas posições que vai, por exemplo, contrapor a sua perspectiva revolucionária em relação a um ideal reformista que já vigorava ali dentro da própria Internacional, né, que vai contrapor, por exemplo, a perspectiva centralista, né, de defesa de transformação da classe em partido da classe, tomada do poder político, né, ou Estado pelos trabalhadores, com uma proposta diferente, voltada para um sindicalismo de base revolucionária, né, que pudesse trabalhar de maneira federalista, construindo a sua proposta pela base, com participação dos próprios movimentos, com autogestão dessas lutas, e que, portanto, entre o período de 1868, quando é fundada a primeira organização anarquista da história, chamada Aliança, da qual fez parte o Bakunin, até o ano de 1883, nesse intervalo, é o período que eu considero de conformação do anarquismo, não só na Europa, mas também nas Américas, né, América do Norte, América do Sul, no norte da África, e é esse caldo, como eu entendo, que vai ajudar a entender a difusão, né, desse conjunto de ideias, né, dessa expressão da classe trabalhadora que constitui o caldo do anarquismo e vai possibilitar, por meio do próprio desenvolvimento do capital, e isso é uma coisa muito interessante, quando a gente observa como é que o anarquismo se difunde no mundo, a gente vai notar que são trabalhadores, por exemplo, que estão sendo enviados de um país para o outro para trabalhar num determinado projeto, e os trabalhadores em viagem, né, ao desenvolvimento dos meios de comunicação, a circulação de literatura e etc., é o que vai ajudar a explicar como essa ideologia, essa doutrina, né, sai ali da Associação Internacional dos Trabalhadores e vai se difundir para os mais diversos continentes do mundo, né? Então, é mais ou menos por aí que o livro vai, e a gente tinha combinado de falar uns 15 minutos, eu vou só jogar essa bola e depois a gente pode entrar mais especificamente nos temas aí, nos detalhes e tudo mais, tá bom? Obrigado. Texto, porque se você tem um texto mal traduzido, ele trunca, ele fica ruim. E aí parece que o autor escreve mal, quando não é verdade, assim. Como eu não traduzo exatamente do russo, eu não posso voltar lá, né?
mas traduzo de algumas outras línguas. Eu montei então essa ideia e apresentei para o pessoal do Sob Influência, que muito prestativo e rápido, foram, vamos montar e tal. E o primeiro título que sai, então, é esse do Saul Newman, que é um professor de filosofia lá na Inglaterra, que o título original era Post-Anarchism. E aí eu já explico de por que a gente decidiu, falou, Saul Newman concordou e tudo mais, de fazer esse negócio do anarquismo ao pós-anarquismo. Porque a gente viu que lá na Inglaterra, onde havia discussões mais já vivas, sobretudo na universidade, não é como não existe aqui, claro que existe, aqui é a prova viva de que ela existe, mas lá havia já uma discussão mais sedimentada num certo âmbito, com importantes jornais, né, revistas acadêmicas ou não necessariamente acadêmicas, mas transitavam ali, que estavam discutindo essa coisa estranha que era pós-anarquismo. E no nosso caso isso não era necessariamente verdade, não é? Eles já tinham debatido, inclusive, se vale a pena, continua o debate, se vale a pena a gente chamar isso de pós-anarquismo ou não, né? E a gente decidiu então, vamos do anarquismo ao pós-anarquismo. Porque depois vocês podem ver, a Camila Judã faz a apresentação e ela talvez faça um trabalho muito melhor do que o meu aqui, assim, de improviso. Mas, talvez não, com certeza. Mas o que o Saul Newman está apresentando nesse texto, que é um texto que ele como que condensa um trabalho que ele já vinha realizando, que já estava presente em outros livros dele, outros artigos dele, e que ele parece que sempre fala, não, beleza, eu vou tentar dar um tratamento aqui que seja pontual, acessível e rigoroso conceitualmente. A ideia dele é de revisitar a noção de anarquismo desde uma perspectiva crítico-filosófica, ou conceitual-filosófica, aonde ele retornaria ao, não necessariamente a dizer, bom, vamos lá ver qual era o problema da pergunta pelo que é anarquismo historicamente, que ele reconhece, é necessário, fez isso em outros trabalhos, mas vamos perguntar filosoficamente o que hoje nós poderíamos trabalhar com a ideia do que é o anarquismo, de acordo com o fenômeno que nos é apresentado hoje, não é? Das movimentações que a gente tem hoje. E uma coisa interessante da qual ele parte é a noção de que talvez a gente necessite, talvez a gente possa pensar, já que é filosoficamente, ontologicamente o que é esse ser anarquista, não é? O que é o ser anarquista. E aí ele recorre a uma série de autores, mas sobretudo a um autor chamado Rainer Schulman, que era um cara, como eu vou dizer, ele é alemão, mas foi monge, alguma coisa assim, francês, escrevia em francês, mas que sai também de ser monge, é chamado pela Hannah Arendt para ir dar aula na New School for Social Research. Ele é um heideggeriano a princípio, que não dá bons votos a ele, não é? Pelo menos em termos políticos, e que lê o Heidegger de uma forma extremamente bizarra. Portanto, ele não teve muita acolhida. Assim, ele escrevia os textos dele lá, a Hannah Arendt achava ele genial, os caras ali desse grupo achavam, mas mais ninguém achava ele genial. E aí ele escreve um livro onde ele vê a filosofia do Heidegger, contra o próprio Heidegger, inclusive, como uma filosofia do anarqué, que é o sem fundamento. Não é? Para os neófitos, na filosofia a gente tende a dizer que depois do Heidegger, depois do Nietzsche, depois do Heidegger, se rompeu com toda a noção de fundamento. Não tem mais como você fazer metafísica, não? Voltando a um fundamento, né, a causa primeira, a causa una de todas as coisas, que isso acabou, não tem mais. Essa é um pouco a ideia do Rainer Schulman, só que ele é ainda mais rigoroso, ainda além disso, para trabalhar esse sem fundamento, não naquela perspectiva, diga-se de passagem, proto-fascista do Heidegger, mas vê isso num potencial libertador. A partir dessa noção de um sem fundamento, dizer, olha, então talvez o anarquismo seja, ao contrário de outras perspectivas socialistas, não é? Ou de tentativa de organização socialista, seja aquele que parte
do princípio, ou aqui é contraditório, mas tudo bem, que não pode haver fundamentos, não pode haver ortodoxia, não pode haver dogma. Portanto, não pode haver hierarquia, portanto, quer dizer, e o Saul Newman então vai tentar tirar consequências disso e debater o que é esse novo fenômeno, o fenômeno que ele está percebendo agora, de acordo com alguns conceitos ou problemas que inclusive o Correa tratou. Quer dizer, a questão da violência vai ser sobre maneira importante aqui no livro. Como é que a gente trata a questão da violência? Então, ele vai voltar ao Benjamin, vai voltar ao Sorel, vai voltar a uma série de autores, ao Lavoisier, por exemplo, da questão da servidão voluntária, para tentar reconstruir isso com base naquela ideia inicial da ontologia. E desenvolver, por exemplo, o problema da revolução, que parece se apresentou muito bem, quer dizer, há linhas, não é? Uma que acha que a gente vai ter que fazer, só tem uma saída, é a revolução total ou não tem como. Outra que acha que não, eu posso ir criando condições de revolução. E o Newman vai, então, vamos ajustar o termo, vamos pensar em insurreição, porque a revolução pressupõe a tomada de poder do Estado. O anarquismo não pode pressupor a tomada de poder do Estado, porque isso seria contraditório. O Estado é necessariamente, inclusive eu dei um curso sobre isso, como Estado de Direito, a criação da própria noção de Estado e capitalismo andam completamente de mãos dadas, não é? O fenômeno histórico de Estado é o próprio desenvolvimento do capitalismo, a partir de mais ou menos 1600. Então a gente não pode fazer uma tomada de poder pela revolução, vamos pensar em insurreição. E ele vai trabalhar essa noção de insurreição. O que a Camila parece reorganizar aqui é o problema da representação. Filosoficamente, o que o Newman trabalha ao longo de todo esse livro é o problema totalmente presente ao longo de toda a modernidade, né, que é o problema da representação. O esgotamento da possibilidade de representação alcança o cume de tensão e parece que há uma solução possível, e a solução é o anarquismo. Parece que a única solução, em termos de teoria política, para que a gente pode sair do problema da representação sem cair num recrudescimento de tipo reformista, e aqui eu digo reformista com a parte ruim, não a parte que pode levar a práticas boas, é o problema da representação, e isso vai levar ao anarquismo. O conjunto dessas coisas o Newman chama de pós-anarquismo. Por que aí é o problema do livro dele em relação à teoria? É porque muita gente vinculou o fato de ele utilizar autores que são do pós-estruturalismo, não é? Então, está presente aqui o Negri, o Derrida mais ou menos, o Deleuze mais ou menos, mas está o Hart, está o Negri, está o Agamben. Esses autores vão sendo convocados sempre numa leitura muito particular, e todos eles são geralmente associados com esse movimento que é o pós-estruturalismo, né? E aí muitas pessoas pensavam, isso eu escrevi para o Newman no e-mail perguntando, cara, como é que resolve isso? Assim, não é? Ele falou assim, não, mas isso está completamente disparatado, de que o pós-anarquismo seria só um anarquismo mais pós-estruturalismo. E ele fala, não, porque se você fizer uma leitura assim, não encaixa, não fecha, porque muito do pós-estruturalismo cai na acusação, que é geralmente associada a ele, de um relativismo teórico, ou de um vale tudo, ou é simplesmente como é que eles dizem normalmente dos deleuzianos, que não, isso tudo é afeto, né? Tudo é atravessamento de afetos. E o Newman está falando, não é bem assim. Como que não é bem assim? No livro ele vai mostrar, olha, há práticas, há concretude, e aí ele apela sempre a movimentos, não é, de ocupação, por exemplo. Ele fala do Wall Street, ele fala do Seattle, mas me parece, e em conversas com o Newman, que poderia estar aqui e facilitar toda a minha vida hoje, não é? Ele está muito mais vinculado com o pessoal da Grécia, por exemplo. O Newman vai à Grécia várias vezes, veio ao Brasil também, e com o pessoal da Espanha, por exemplo, os autonomistas da Itália. Então ele está pensando sempre tudo isso, essa noção de pós-anarquismo como uma reorganização conceitual, em relação a essas práticas
Chiapas, por exemplo, também aparece aqui, aparece nas reflexões dele. Enfim, é isso. Assim, ele tenta reorganizar o livro tenta, então, essa abordagem que nos pareceu muito interessante até para começar a coleção, que vai trazer títulos que não necessariamente concordam com ele ou com Newman, e que a ideia é um pouco essa, assim, é trazer títulos, como eu falei, que estavam negligenciados. A gente, com a Camila, talvez vá traduzir o Proudhon, que é o cara que também, assim, é bizarro. A gente parou e olhou e falou, tá, como é que isso nunca foi traduzido aqui, sabe? E trazer, então, esses textos que, para criar mais ou menos não vou dizer uma linha, assim, é criar um rastilho, assim, acender ali a linha da pólvora e esperar, porque aí quem vai fazer a explosão são vocês, assim. Aí o meu trabalho fica mais fácil aqui. Que é um pouco isso, assim, trazer esses textos, fazer a coisa gerar debate, gerar discussão. É isso. Bom, muito obrigado a ambos, então, pela apresentação dos seus respectivos trabalhos. Bom, a ideia, acho que agora a gente vai ter um bate-papo, conversar um pouco. Eu vou começar a partir de indagações que surgem já pela leitura do livro, mas surgem também na conversa. Mas eu acho que uma muito importante para começar, que tanto você, Felipe, como autor, você, Lucas, como traduzindo Newman, né, fica claro que é preciso meio que fazer uma trajetória histórica do anarquismo, né? Newman / Lucas e Felipe fazem isso, né? As duas obras fazem isso. E rever essa experiência histórica do anarquismo, isso de algum modo parece ser um pouco uma constante, né? Quando a gente fala de anarquismo ou anarquismos, né? A gente está sempre retomando, voltando para o começo, vendo como é que se deu. E eu queria saber um pouco por que vocês acham que isso acontece de algum modo, né? E qual a situação também relacionada a isso, qual a situação do anarquismo ou dos anarquismos hoje, e o que diferencia o anarquismo hoje desses outros momentos que são debatidos, além, óbvio, das obviedades de conjuntura histórica, né? Mas enquanto teoria e prática. Bom, eu diria o seguinte, né? Parte do interesse de escrever esse livro, né, tem a ver com uma inquietação grande de que quanto mais eu e os companheiros do Instituto estudamos o anarquismo, mais a gente vai vendo que ele é pouco conhecido, ele é mal estudado. Então acho que isso que o Lucas fala dá uma certa angústia, porque no fundo é isso, são textos centrais que ninguém conhece, são autores interessantíssimos que ninguém discute. E, de alguma maneira, né, pelo menos do meu ponto de vista, a nossa tradição histórica ela tem muita coisa que não é conhecida, que não é estudada, autores importantes, experiências históricas importantes. Então, eu tenho um pouco diferenças, por exemplo, com a abordagem do Newman e tal, na medida em que, quando eu vejo assim, a crítica, porque toda essa ideia do pós-anarquismo, pelo menos da maneira que eu vejo, ela parte da ideia de uma insuficiência do anarquismo clássico, talvez mais ortodoxo, né? Mas eu estou um passo antes disso, né? Eu estou sustentando a posição de que a imensa maioria dos pesquisadores e dos militantes, e aqui digo com toda tranquilidade, inclusive o Newman, não conhece o que é o anarquismo clássico, o anarquismo histórico, na medida em que é isso, quanto mais você olha, mais você vê que tem coisas que não foram estudadas, experiências que não foram pensadas, autores que não foram lidos. Então, eu tenho um pouco essa preocupação. Vamos nesse aqui. Eu tenho essa preocupação de, antes de chegar, porque eu não sou o contrário, por exemplo, a complementar as eventuais lacunas, os eventuais
problemas do anarquismo com outras coisas, né? Mas eu tenho estado numa posição que talvez seja um passo antes, que é nessa posição de vamos conhecer a fundo essa tradição que está aí. E o que eu posso assegurar é um pouco esse mesmo sentimento que foi colocado, né? De para onde você olha tem autores que a gente não conhece, experiências históricas e tal. Então eu tenho tentado, antes de fazer um diagnóstico, digamos assim, acerca das insuficiências, dos problemas, dos limites, né? Trazer um pouco à tona. É óbvio que eu tenho as minhas preferências, né? Nesses debates todos aí, eu defendo as posições organizacionistas. Dentro do debate organizacionista eu defendo essa perspectiva do dualismo organizacional, entre outras coisas. Então eu tenho sim as minhas preferências, mas tenho tentado trazer novamente e aprofundar certos estudos que eu acredito que não foram feitos, né? Para dar um exemplo, o Bakunin, do meu ponto de vista, é um dos dois principais clássicos do anarquismo. Beleza. O Estado talvez seja o principal tema do Bakunin. Vocês imaginem, e até usei, o Newman tem discussões interessantes sobre esse tema, tem um texto dele que eu gosto bastante sobre esse tema, que não há um livro no mundo que discute a teoria de Estado do Bakunin. Vocês façam ideia. Tipo, é um dos principais clássicos do anarquismo, é o principal tema desse clássico. Você pega, por exemplo, o Estado em Marx. Marx escreveu muito menos sobre o Estado do que o Bakunin, tem inúmeras obras, né, discutindo esse assunto. Você vai pegar o Bakunin, escreveu, né, copiosamente sobre esse assunto, tem pouquíssimos estudos, né? Então, o Marx escreveu os comentários do programa de Göttingen que nem chegou um texto todo. E aí você pega lá o Pachucanes, a teoria do Estado embutida, né, em outros textos e tal. Tudo isso que, enfim, são caminhos possíveis para você fazer em relação aos anarquistas, mas que de fato não foram feitos, né? Então eu responderia isso, assim, eu acho que tem muito a ser explorado, tem muito a ser feito e tem muita coisa interessante, inclusive para os dias de hoje, né? Porque dialogando com o que você coloca, né, com o que o Lucas falou também, eu entendo que depois dos anos 1990, né, com essa hegemonia neoliberal, e agora com esse crescimento em nível mundial aí das diversas formas de nova direita, de extrema direita, a gente tem no anarquismo, né, e no sindicalismo revolucionário expressões importantes, né? Eu trabalhei 2 anos numa pesquisa agora sobre o anarquismo, o anarcossindicalismo e o sindicalismo revolucionário contemporâneo. Então peguei de 1990 até 2019, também produzi uma história global, vai sair um capítulo num livro de história global do socialismo, sai agora, acho que em junho, foi organizado pelo Marcel van der Linden, que é um historiador do trabalho que eu particularmente gosto muito. E nessa pesquisa foi muito interessante de ver que o anarquismo tem crescido, né, quando a gente observa o médio prazo, digamos assim, dos anos 90, né, para esse final dos anos 2010, há um crescimento significativo. Ele tem uma presença em diversos países do mundo, ele conseguiu presenças importantes, né? Você falou da Grécia, por exemplo, foi um dos lugares, mas houve episódios importantíssimos aí no mundo todo em que os anarquistas tiveram participações importantes, e a conclusão que eu sustento ali é que, obviamente, é uma força minoritária no campo disso que eu considero a esquerda em sentido amplo, né? Isso é outra polêmica, mas eu sou daqueles que consideram o anarquismo parte da esquerda, mas vamos dizer assim, desse setor revolucionário, né? Ou do que se poderia chamar de uma esquerda radical, o anarquismo tem se conformado como um setor de minoria, mas uma minoria relevante, que, por exemplo, em países como a Espanha, né, vão estar à frente de iniciativas sindicais aí que têm influência em milhares, algumas vezes de milhões de trabalhadores, em mobilizações populares radicalizadas, como foram aquelas da Argentina em 2001, como foram diversas no caso da Grécia, né?
essa volta ao passado, ela tem muito para iluminar um pouco desses movimentos do presente, né? E aí o diálogo um pouco aqui é esse. Eu tenho uma posição um pouco mais, diria, talvez cuidadosa, assim, de que eu acredito que o anarquismo ortodoxo, o anarquismo clássico tenha muito a oferecer. E aí também, assim, não é meu intuito, não vou ficar fazendo, enfim, trazendo polêmicas e tal, mas só para colocar que me incomoda um pouco, às vezes, os autores anarquistas contemporâneos que produzem um certo tipo de anarquismo sem anarquistas, assim, que é um pouco essa angústia que você coloca, né, do tipo, legal, eu leio vários desses autores, acho que eles têm contribuições importantes, mas algumas vezes eu fico me perguntando um pouco, sei lá, por que chamar isso de anarquismo, né? Sei lá, talvez eu até gosto do termo pós-anarquismo mais do que chamar de anarquismo alguma coisa que não dialoga tanto com essa tradição histórica, né? Mas aí é um pouco como acontece no marxismo, é um pouco como acontece em outros autores, que é isso, né? Você vai discutir um pouco o que é a ortodoxia, até que ponto a heterodoxia mantém certas raízes ali ou extrapola certos elementos fundamentais. Então, eu acredito que haja discussões importantíssimas aí em vários desses autores, o próprio Newman, mas eu tenho um pouco esse cuidado, assim, de delimitar, talvez seja uma ortodoxia exagerada da minha parte, de marcar um pouco até onde eu acho que vai o limite ali, pela tradição histórica dessa doutrina, dessa ideologia, que é como funciona o marxismo, né? Outro dia eu assisti a um curso do Armando Boito e ele sustentava uma ideia parecida. Olha, o marxismo tem essa pilar construído historicamente. Beleza, tem obras ali que extrapolaram aquilo, que foram pensar outras questões e tal, dialogam com o anarquismo, mas extrapolam um pouco esse núcleo fundamental, né? Eu tenho me concentrado um pouco mais nesse núcleo fundamental, que é isso. Eu tenho essa mesma sensação. Para onde a gente olha tem coisa muito interessante. Por exemplo, só para não ficar muito na abstração, né? Teoria das classes sociais do Bakunin, também quase nada publicado, nem em português nem em outras línguas. A gente vai olhar ali e vai ver um diálogo, por exemplo, super contemporâneo das ciências sociais com o que há de mais avançado na teoria das classes sociais. A gente vai ver debate não só com Marx, com Weber, né? Óbvio, Bakunin é contemporâneo do Marx, não do Weber, mas estou dizendo a discussão dele torna possível diálogos com Marx, com Weber, com Bourdieu, com teorias contemporâneas que estão sendo feitas de extrapolar o elemento econômico das classes, de trabalhar nessa chave que o Lucas falou, que é uma perspectiva anarquista, de que não dá para separar Estado e capitalismo, como fazem liberais, keynesianos e afim, né? Ou seja, isso é parte do mesmo fenômeno, é parte de um mesmo sistema. Não haveria capitalismo se não houvesse Estado e vice-versa, e, portanto, pensar uma alternativa para isso, porque na minha leitura, né, e é isso que eu desprendo aí dessa reflexão anarquista, as experiências do século XX podem ter avançado um pouco mais, um pouco menos, mas nenhuma delas indicou um caminho para a emancipação de fato dos trabalhadores, como estava enunciado ali nos preâmbulos da Associação Internacional dos Trabalhadores. A gente pode entrar um pouco nesse debate, mas na leitura anarquista, né, as experiências, mesmo as revolucionárias do século XX, podem ter avançado um pouco mais, um pouco menos, mas todas elas muito distantes de um projeto de emancipação popular, né, como, no meu entender, preconizam aí as tradições anarquistas, mesmo marxista e outras. Tá bom? É isso aí. Aí agora complicou porque eu saio da posição de... Né, eu tenho que agora dar a minha... Pelo lado da filosofia, a gente tem que sempre lembrar que a construção da ideia de história também é uma coisa que acontece num tempo determinado. Por volta de 1750,
se começa a pensar, e é um cara, a gente pode dizer o nome dele, que é o Herder, não é? É um filósofo alemão, que pensa a ideia de história tal qual a gente conhece hoje, e que vai ser depois retrabalhada por um cara que adorava ele, que é o Hegel, não é? E que vai ser retrabalhada pelo Marx, e que vai ser retrabalhada até hoje, mas que, sobretudo, vê a história, se não como um telos, como uma teleologia, como uma finalidade pré-programática ou pré-condicionada, ao menos como uma certa linearidade necessária. Não há contingência, há necessidade, certo? E aí temos um problema, porque quando formulamos a noção de história, formulamos com ela a noção de tradição. E se formulamos a noção de história junto com a noção de tradição, vinculado a isso a necessidade, fechamos aqui um campo de acontecimento que não permite muita mobilidade. Aonde que o problema começa a fazer, eu já vou explicar onde eu estou chegando com isso, aonde que o problema começa a fazer ruído? Quando você, no ponto presente, começa a buscar os vínculos de necessidade com o tempo passado, não é? Eu acho que, como eu falei, é muito importante a gente trazer o meu trabalho, que é completamente pequeno, não é? Não tem, a relevância dele é muito limitada, mas é fazer o melhor que eu posso aqui. Eu vou traduzir esses textos porque eu sei traduzir, eu sei essas línguas, eu trabalho com tradução. Eu vou tentar fazer e traduzir da melhor forma possível, da mesma forma que eu trabalho a minha pesquisa é em Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, que eu aprendi dinamarquês para traduzir um cara, quer dizer, tem a mesma forma que eu vou traduzir literatura, por exemplo, ou poesia, eu vou aplicar nisso daqui, e é um trabalho extremamente limitado. Mas o problema, eu acho que é importante a gente voltar, e por isso que eu comecei falando, do ponto de vista filosófico, não é? Se você vai fazer uma revisão continuamente crítica do ponto de vista da filosofia, você vai ter que revisar, inclusive, a tua noção de história, e de historicidade, e de tradição, para entender que a importância daqueles textos lá não é suficiente por si para suprir esse monstro da necessidade, que sempre vai bater com o problema da concretude imediata e real, que nós temos agora. Tem um fenômeno real. O capitalismo se alterou, o Estado se alterou com esse neoliberalismo, e todas as esperanças de fato não se cumpriram, não é? Significa que o Bakunin errou? Não. Significa que o Kropotkin errou? Não. Significa que todos esses caras que lutaram, escreveram, pensaram, erraram? Não. Significa que os textos deles são completamente insuficientes? Também não. Então a gente fica no impasse. A gente vai ter que revisitar esses textos continuamente, não é? Sabendo, no entanto, que eles, pela própria existência deles, já trazem a carga da insuficiência. Não porque eles são insuficientes em si, mas porque aquele vínculo de necessidade não se completa. Então, parece que, de novo, filosoficamente você fica jogado num impasse, porque você tem a necessidade, e eu não sei se o Newman não sabe tanto assim, porque ele tem uma coisa um tanto quanto britânica em esconder o jogo por falsa modéstia, aí conversando e tal, aparece, sabe, outras, mas que é assim, e se ele não faz, é necessário fazer, nós, pelo menos, voltar a esses textos, voltar a traduzir, trazer para vocês, trazer aqui para discussão, colocar eles em jogo, porque é necessário aqui na parte fraca, tá? Porque é preciso, sim, que a gente acesse, que a gente busque lá. Tem coisas muito interessantes, sabendo sempre que elas não são suficientes. Que aí esse é a primeira parte do trabalho. Acho interessante você falou isso, Felipe, porque você falou, eu começo fazendo a reconstrução histórica e depois eu tento fazer a parte da teoria. É esse o trabalho. A gente vai ter que fazer a parte da reconstrução histórica, vai ter que revisitar e apontar, por exemplo, onde o Kropotkin tem limites na teoria dele, porque ele está vinculando a uma noção de natureza, que o Bakunin também tem, e que essa noção de natureza, em geral, natureza humana, não funciona mais.
não funciona mais. A gente já não aplica ela porque ela também era viciada, ela tinha um lugar de acontecimento, num certo iluminismo. Ok, não joga o bebê com a água do banho. Aí você faz essa parte, viu onde tinha e aí depois redimensiona. Redimensionar é colocar a história no lugar dela. Não é? E não é dizer que a filosofia está... Porque a filosofia tem esse problema, ela adora ficar na frente, né? Se colocar lá em cima, que é o... Vocês todos vão fazer as coisas específicas, nós vamos ficar atrás dando a sustentação de absolutamente tudo, né? É um cacoete metafísico. Então não é necessariamente fazer isso, mas a filosofia vai ser, vamos dizer, o irmão chato, o irmão menor chato que vai falar, a mãe vai ficar puta com isso, assim, ó, volta lá, sabe? Tem que ser esse irmão chato, senão a filosofia não está fazendo o trabalho dela. Então acho que um pouco é isso, assim, sempre que perguntam sobre essa questão da historicidade, é necessário, absolutamente necessário, lembrar que historicidade e história também é construída. E que, portanto, essa tradição, essa história também vai ser construída. E continuamente construída a cada ato nosso. Assim. Deixa eu só falar uma coisa legal disso, desse debate, eu acho que a gente está vivendo muito agora, né? Que é, acho que em qualquer campo, né? Quando você decide suprir essas lacunas, também resolver por que caminho você vai, né? Porque eu tenho visto muito isso, por exemplo, está chegando muito agora dessa discussão, por exemplo, racial, muito da discussão de gênero, né? Com perspectivas muito distintas. E aí é muito interessante ver que, assim, legal, eu vou tentar solucionar uma lacuna aqui. Dependendo por onde a gente for caminhando para complementar isso, essa literatura, enfim, essas experiências também vão trazendo elementos ali que a gente precisa ter um certo cuidado para não, enfim, colocar em xeque, enfim, ideias ou noções que a gente não quer colocar em xeque, ou dar um cavalo de pau completo com o nosso pensamento, né? Porque eu acho que é um cuidado importante a gente ter essa ideia. Legal, eu vou fazer um complemento, mas o que eu vou manter, o que é necessário descartar, porque uma coisa que eu tenho visto também é isso, a gente vai incorporando as coisas e de repente a gente descarta tudo e faz isso que você acabou falando, né? A gente atropela ali elementos que deveriam ter sido mantidos e vai bebendo, por exemplo, isso tem me incomodado muito com essa literatura liberal de esquerda dos Estados Unidos, por exemplo, que está sendo super difundida, e aí a gente vai lendo, vai incorporando, vai dialogando, só que aquilo ali tem um fundamento liberal, e a hora que você olha, você está bebendo ali em discussões atuais e tal, mas está colocando em xeque elementos que são importantes, né? Então, é uma coisa que eu lembrei quando você falou que tem me chamado muita atenção, é isso, esse cuidado um pouco, que eu concordo que a gente deva buscar essas referências, mas aonde a gente vai buscar, e às vezes esses elementos que estão escondidos, né? Eu acho que nos Estados Unidos isso para mim é muito claro, vem essas coisas liberais de lá e a gente muitas vezes vai lendo meio acriticamente, né? Enfim, o último já porque tem um trabalho aqui que é de cunho editorial, ou pelo menos no meu trabalho. Traduzir o Newman é fácil, não é? É fácil por quê? Porque o cara está vivo, se eu tiver problema eu escrevo para ele, é uma linguagem acessível. Agora, quando eu vou traduzir o Proudhon, eu não vou poder fazer esse mesmo tipo de trabalho. Eu vou ter que colocar uma apresentação mais pesada historicamente, eu vou ter que fazer notas, sabe? Muitos dos textos, isso era uma coisa que me incomodava, porque muitos dos textos dos anarquistas que a gente tem aqui, os clássicos, eles não têm notas, cara. Eles não vêm com aparato crítico. E aí você não sabe, é um texto cru ali. E aí você para nós tudo bem, a gente está estudando. Mas o cara que está pegando ali para começar a estudar, ele precisa... Isso os marxistas fazem. Porque eles têm toda aquela tara hegeliana deles lá, não é? E eles fazem muito bem.
E a gente tem que fazer isso também, porque é parte do dever de casa. Se eu vou fazer isso aqui para que pessoas possam ler, eu tenho que fazer esse trabalho e as notas vão me ajudar aqui, e o aparato crítico vai me ajudar aqui. É 1, 2, 3 paratextos para que eu possa dizer para o meu leitor, olha, eu não estou vendendo gato por lebre, eu não estou trazendo aqui entendeu, esse autor nu e cru para você, que não tem ideia do que está se passando na Rússia na década de 70 do século XIX, entendeu? Eu preciso te dizer, veja, esse cara está escrevendo isso assim, 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 e quando ele usa tal termo, ele está usando porque isso aqui tem tal discussão com esse conceito é importante. É o trabalho que a gente vai ter, e é um trabalho que parece extremamente enfadonho, mas absolutamente necessário, que é fazer isso aí. Entendeu? A gente resolve esse problema dos liberais, eles não colocam nota também, eles compram, passa tudo como se fosse, né? Frederick Douglass vira o cara que está apoiando a CIA fazendo uma propaganda de... mas parece isso, sabe? Aí, se você pega o texto do Frederick Douglass sem nada disso, vai parecer isso, que beneficia o discurso ideológico dos liberais e do neoliberalismo, completamente. Não é o nosso caso. Então, Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, perguntas da plateia, fique à vontade. Eu fiz uma pergunta que rendeu. O pessoal quer perguntas? A gente tem mais uma mesa, então também a gente não pode se alongar muito. Quem quiser fazer uma pergunta, senão eu continuo também, só porque acho que posso continuar, então. Mas que me fez... dá-lhe, Marcelo. Obrigado. É mais uma dúvida assim que eu tenho, porque, enfim, aproveitando que um escreve texto, outro está traduzindo aí vários textos e tal, porque, enfim, eu leio muito Rosa Luxemburgo e, assim, tem livros que ela começa criticando o anarquismo e tudo, mas muitos dos posicionamentos que eu vejo nela, das teorias que eu vejo nela, eu vejo em parte das correntes anarquistas e tal. Eu queria saber se tem algum autor ou algum texto que tenta dialogar ou que tenta colocar, mesmo para ser que seja... para colocar em posições críticas os dois e tal, só por curiosidade mesmo, para saber se tem mesmo. Então, quando a gente pega os autores que vêm do marxismo, mas com uma perspectiva um pouco mais crítica, eu colocaria a Rosa Luxemburgo talvez nessa posição, né? Ou seja, sem dúvida faz parte da tradição marxista, mas está fora da ortodoxia mais dura, assim. Todos esses heterodoxos, de alguma maneira, né? Ela eu consideraria com alguma heterodoxia, não é das mais heterodoxas, né? Mas eu acho que tem certos pontos de contato, sim, com o anarquismo. Eu te indicaria, cara, um texto do Daniel Guérin, chama Rosa Luxemburgo e a Espontaneidade Revolucionária, se eu não estou enganado, foi publicado aqui no Brasil esse texto. O Guérin, ele era um anarquista com um diálogo bastante amistoso com o Marx, assim, chegou a propor certas fusões aí de anarquismo com o marxismo e tal, e tinha uma certa admiração pela Rosa. Eu acho que poderia ser um título interessante assim para dar essa noção, né? E eu acredito que um problema que ela coloca e que é muito caro aos anarquistas é essa questão da crítica à burocracia. E não só essa crítica à burocratização do próprio processo revolucionário, mas das próprias lutas, esse movimento de que num determinado contexto partido começa a substituir classe, ainda que fale em nome da classe, e outros movimentos que eu acho que de fato se tornaram muito problemáticos aí ao longo do século XX, né? Então eu acho que tem pontos de contato que são interessantes, indicaria o Guérin. A análise do Trachtenberg sobre a burocracia também seja interessante. Então, o Maurício Trachtenberg também é um autor que fazia como o Guérin, assim, era um cara que estava meio no meio do campo ali entre o marxismo e o anarquismo, e que tinha também uma posição muito razoável, assim, porque eu acho que tem duas coisas, né, que a gente está discutindo aqui.
Uma coisa são as nossas preferências ideológicas, outra coisa é isso que eu acho que o Lucas está falando, eu concordo, que é o rigor, por exemplo, filosófico, historiográfico, no campo da tradução e outras coisas. E eu acho que tanto o Daniel Guérin quanto o Maurice Trachtenberg e outros, apesar